Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas cartas do Novo Testamento e iniciamos a carta aos Hebreus. Na quarta-feira iniciamos a carta aos Hebreus. Hoje estamos no capítulo 3. Nós já vimos que essa carta, ela enfatiza o tempo todo a supremacia de Cristo Jesus e encoraja os hebreus a permanecerem firmes, fiéis, em fé na suficiência de Cristo Jesus. E nesse capítulo 3, o escritor aos hebreus já inicia o primeiro versículo. Eu quero ler com você, eu vou ler dos versículos 1 ao 4. Eu vou ler com vocês dos versículos 1 ao 6, mas já no primeiro versículo ele diz: fixem os seus pensamentos em Jesus, ou seja, exaltando o poder, a superioridade, a supremacia de Jesus. Então vamos ler ali dos versículos 1 até o 6. Está escrito assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Mas olha que palavra extraordinária é essa. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado terreno? Não, participantes do chamado celestial. Fixem os seus pensamentos em quem? Em Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel em tudo. Lembrando que os hebreus tinham uma reverência, um respeito gigante por Moisés. Foi a Moisés que foi entregue a lei. Então eles tinham uma reverência aí. O escritor aos hebreus faz questão de dizer: olha, Jesus é digno de maior glória. Foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Por quê? Porque Moisés foi fiel, sim, como um servo, ele serviu em toda a casa de Deus, mas Jesus Cristo, ele é fiel sobre a casa de Deus. E quem que é a casa de Deus? Somos nós. E olha o final do versículo 6. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Amados, nós nos tornamos participantes de Cristo pela fé. Jesus Cristo realizou uma obra e uma obra completa, mas nós nos tornamos participantes de Cristo, nós nos tornamos a casa de Deus, a morada de Deus por meio do seu Espírito, pela fé, crendo em tudo o que Cristo Jesus realizou, crendo que a obra de redenção foi realizada por Cristo, crendo que Deus enviou do seu Espírito sobre nós e em nós para habitar em nós. É pela fé. Não tem como nós tentarmos compreender o Evangelho, a mensagem do Evangelho, a obra redentora de Cristo Jesus pela razão meramente humana, pela inteligência meramente natural. Não tem como. É algo espiritual que nós recebemos e compreendemos pela fé. E aí nós precisamos o quê? Fixar os nossos pensamentos em Jesus. Precisamos manter a nossa mente, o nosso coração firmados em Jesus. Afinal, nós nos tornamos participantes de um chamado celestial. Amados, a finalidade da nossa vida não está aqui nessa terra. Essa terra, como a vemos hoje, ela terá um fim.
não é para sempre. Teremos novos céus e nova terra. Precisamos compreender o nosso chamado celestial. Compreender que estamos aqui como peregrinos, de passagem aqui nessa vida. E fixarmos os nossos olhos e os nossos pensamentos no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. E aí o autor aos Hebreus continua escrevendo aqui e ele vai fazer um alerta, uma advertência contra a incredulidade. Ele vai citar uma passagem de Salmos dizendo: olha, assim como diz o Espírito Santo, não endureçam o coração de vocês como aconteceu na rebelião com os antepassados de vocês. E aí eu quero ler uma parte aqui, o que está escrito dos versículos 12 até o 14. Eu quero ler com os irmãos, está escrito assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Olha, mais uma vez falando desde que, ali no versículo 6 nós vimos, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança. Agora diz, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Que confiança? Confiança completa em Cristo Jesus, na obra realizada por meio de Cristo Jesus. Olha isso, amados. Que nenhum de vocês tenha o quê? Coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Que nenhum de vocês seja endurecido. Essa palavra endurecido no original grego escleruno é tornar obstinado, teimoso, ou seja, que nenhum de vocês seja teimoso, obstinado pelo engano do pecado. Não sejam endurecidos, não tenha esse coração duro. Amados, a caminhada no Evangelho é uma caminhada de submissão, de rendição, de fé na suficiência de Cristo Jesus. Eu amo a carta aos Hebreus por isso, porque ela exalta a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Quando eu falo sobre a supremacia de Cristo, amados, é o que está no nosso coração, é o que a palavra está falando aqui, ó, que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Muitos declaram a sua fé cristã apenas da boca para fora, mas é o nosso coração que precisa estar firmado e fixado em fé na suficiência de Cristo Jesus. Amados, se nós achamos que são as nossas obras, eu fico angustiada. Confesso para os irmãos que eu fico angustiada quando eu vejo crentes, quando eu vejo os meus irmãos em Cristo falando como se eles tivessem o poder de se auto-salvarem. Ah, não, é porque eu estou obedecendo a Deus, eu não estou em pecado. Se Jesus voltar hoje, está tudo bonitinho comigo. Por causa do que você faz? Se for por causa do que você faz, você desculpa, você tá lascado. Desculpa a expressão, amados, mas é verdade. A fonte de salvação é Cristo Jesus. Eu tenho a plena convicção da minha salvação, porque eu tenho a plena convicção do que o que Cristo Jesus fez foi perfeito. E eu creio na perfeição dele. Eu creio na perfeição da obra dele. É claro que a confiança e a nossa crença genuína em Cristo Jesus produz uma vida para a glória de Deus. Eu não estou sendo uma tola de acreditar que uma vida de fé não produz boas obras. Não estou falando isso, mas o que eu estou querendo dizer é que boas obras, somente boas obras, não adiantam em nada. Porque se nós olharmos, tem muitos incrédulos, descrentes, que realizam boas obras, que aparentemente têm uma vida linda, realizam obras melhores até do que os crentes. Mas olha o que a palavra fala. É o coração. Que nenhum de vocês tenha um coração
perverso e incrédulo. Que nenhum de vocês seja endurecido, ou seja, tenha o seu coração endurecido pelo engano do pecado. E muitas vezes nós achamos que é simplesmente práticas pecaminosas. Não, nós podemos ser endurecidos pelo engano do orgulho, quando começamos a achar que somos nós. Eu jejuo, eu oro, eu tenho uma fé poderosa, por isso eu estou salvo, eu. Amados, o evangelho não é egocêntrico. O evangelho é cristocêntrico, é o poder de Cristo, é a ênfase de Cristo, é a supremacia de Cristo, da obra de Cristo. É Cristo quem nos salva, é Cristo quem nos justifica, é Cristo quem nos redime. A nossa confiança está em Cristo, é por meio de Cristo que nós manifestamos santidade, é Cristo que nos capacita a viver para a glória de Deus, é Cristo quem nos encaminha, quem nos endireita os nossos caminhos. É Cristo, 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 é o poder que vem de Cristo, é a capacidade que vem de Cristo. O nosso coração, nós precisamos guardar o nosso coração para que nós não sejamos endurecidos pelo orgulho, pela prepotência de achar que somos nós que realizamos alguma coisa pela nossa própria capacidade e mérito. Não, é o poder que vem de Cristo. E nesse capítulo, o escritor aos Hebreus enfatiza isso. Fixem os seus pensamentos em Jesus, porque ele é o apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Não permitam que o coração de vocês seja perverso, incrédulo, seja endurecido pelo engano do pecado. Pelo contrário, apeguem-se firmemente à confiança em Cristo Jesus. E ele termina esse capítulo dizendo, sabe por quê? Que aqueles que se rebelaram lá no Egito, quando Moisés os tirou do Egito, eles não entraram na terra prometida. Sabe por quê que Deus esteve irado contra eles? Sabe por quê que os corpos deles caíram no deserto? Sabe por quê que aconteceu isso? Ali no versículo 19, vemos assim que por causa da incredulidade eles não puderam entrar. Amados, não existe só incredulidade fora da igreja, não. Existe muita incredulidade dentro da igreja, assim como existiu incredulidade dentro do povo de Israel, que era o povo escolhido de Deus. Existem muitos que apenas professam uma fé cristã, e eu quero chacoalhar você que está me ouvindo aí, para que você guarde o seu coração disso. E se você tem confiado em você mesmo, se você tem duvidado da palavra de Deus, tem muitos que estudam a palavra para contender com a palavra, para discutir com a palavra. Muitos separam versículos a seu bel prazer, criando heresias. Não faça isso em nome de Jesus. Guarde o seu coração disso. A supremacia, o evangelho enfatiza a supremacia, a superioridade e o poder que há em Cristo Jesus. E o nosso coração precisa estar rendido a isso, a fé na suficiência que há em Cristo. Nós não cremos simplesmente da boca para fora. Nós cremos de todo o nosso coração, porque como está escrito, com a boca nós confessamos a respeito da nossa salvação, mas é com o coração que nós cremos para a justiça. Ou seja, nós cremos com o coração na suficiência que há na obra redentora realizada por Cristo Jesus. E nós nos tornamos participantes dessa salvação, desde que nos apeguemos até o fim a essa confiança. Que nós não nos desviemos da verdadeira confiança em Cristo Jesus, da verdadeira fé, da verdadeira crença em Cristo Jesus. Que nós não tenhamos um coração perverso e incrédulo, que nosso coração não seja endurecido pelo engano do pecado, pelo engano do orgulho, pelo engano da egolatria, que acha que é a capacidade própria que faz alguma coisa. Não, é a capacidade que vem do Senhor, é a graça do Senhor sobre nós, nos capacitando, nos ungindo, liberando poder para que nós possamos viver por meio de Cristo Jesus para a glória de Deus, porque tudo vem de Cristo, é realizado por meio de Cristo e para a glória de Cristo Jesus.
que nós possamos manter o nosso coração na suficiência que há em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo poder que há na sua palavra. Muito obrigada por essa mensagem, Senhor. Espírito Santo, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que o nosso coração permaneça sempre rendido ao Senhor. Pai, que nós não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. Nos ajuda, Espírito Santo, a mantermos os nossos olhos e os nossos pensamentos fixos em Jesus Cristo, o nosso apóstolo e sumo sacerdote, o nosso genuíno pastor, Jesus Cristo. Nos ajuda a mantermos a confiança completa em Cristo Jesus. Senhor, nos mostra se ainda temos confiado em nós mesmos, se ainda temos duvidado do Senhor, se ainda temos permitido que a incredulidade domine algumas áreas da nossa vida. Nos mostra, Senhor. Nós nos rendemos hoje. A nossa confiança está em Ti e nós queremos permanecer em completa confiança na suficiência e na supremacia que há em Cristo Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.